Bom dia para quem está assistindo essa aula aí, ou boa tarde para quem, boa tarde ou boa noite para quem vai assistir depois, né? Então, vamos começar falando um pouco sobre o que nós vimos anteriormente aí, e a ideia é essa: entender como funciona a língua, né? Como funciona esse elemento que é o signo linguístico para a construção da língua, tá? E aparentemente fácil, né, de você entender. O signo linguístico é aquilo que dá para definir ali num livro, numa Wikipédia, mas não é bem assim, tá? Por quê? Porque pelos fatores que nós vamos ver aqui nesta aula, e que vocês leram aí, né? Não é fácil entender o funcionamento desse signo linguístico porque ele não é perceptível, né, por você enquanto usuário da língua. Então não dá para você chegar lá e falar assim: eu entendo tudo sobre o signo linguístico porque eu sei falar, né? Não é assim. Se fosse assim, seria fácil, né? Se fosse, por exemplo, se só porque a pessoa tem 10 filhos, nós teríamos, não precisava nem ter escola de pedagogia, né? Era só pegar essas pessoas que têm 10 filhos e elas, teoricamente, assim, nesse senso comum, ela entenderia bastante sobre criança, então não precisaria ter universidade. Então tem esse estudo metalinguístico justamente para nós chegarmos a essa ideia da construção da língua, a construção do elemento, desse tijolinho, desse elemento principal da língua. Então agora no início das disciplinas, né, quando vocês ali têm as primeiras disciplinas, e eu acho elas super importantes, né? Uma que ensina vocês a escreverem, a lerem o texto científico, né? A outra que mostra a fonética, a fonologia da língua, e essa aqui que mostra como que o signo linguístico funciona. Então essa leitura que vocês têm aí, que vocês leram, né, na semana passada, né, ela traz importantes questões sobre o signo linguístico. E dentre elas por que nós não podemos modificar uma língua? Por que eu, mesmo não gostando da língua da minha geração, de palavras que tem ali na língua, por que eu não posso modificar, né? Por que ao contrário de uma casa, por exemplo, que você herda da sua família, você pode derrubar, pode construir outras paredes, pode fazer outros quartos? Por que com uma língua não é a mesma coisa? Por que nós não podemos nos livrar das palavras feias, né, para essa geração, por exemplo? Né? Por que a gente tem que conviver com certos significados, certos meandros ali que a língua tem, e nós não podemos modificar isso? Então, se vocês leram aí, né, o Saussure ele vai dizer ali no segundo parágrafo ali do capítulo 2, ele diz assim: a língua não pode, pois, equiparar-se a um contrato puro e simples, e é justamente por esse lado que o estudo do signo linguístico se faz interessante, pois, se se quiser demonstrar que a lei admitida numa coletividade é algo que se suporta e não a regra livremente consentida, a língua é a que oferece a prova mais concludente disto. Tá? Então aí ele está dizendo
justamente aquilo que nós já víamos falando na aula passada. A língua não é um contrato, não é uma gramática e um dicionário que você recebe, né, ali quando você entra na escola, quando você é criança, e você vai trabalhar assim a sua vida linguística em relação a isso, né? Porque caso fosse um contrato puro e simples, ou se, como um contrato puro e simples a vida normal, você poderia assinar embaixo ou não. A língua já não pode, você tem que aceitar ela como ela chega até você, ok? E aí o Saussure continua, ele diz assim: vejamos então como um signo linguístico escapa à nossa vontade e tiremos em seguida as consequências importantes que decorrem desse fenômeno. Então vejam que o elemento aí principal para nós entendermos o signo linguístico é como que ele escapa. Então vocês viram na atividade passada que nós eu consegui colocar uma questão ou duas questões ali que sempre volta para essa imunidade da vontade individual e às vezes coletiva em relação à língua. Então nós vimos que uma pessoa só não muda a língua, mas o que você está dizendo é que uma sociedade inteira conscientemente não muda a língua não sofre a vontade desse grupo gigantesco, dessa sociedade. Tá? Então ele continua: a qualquer época que remontemos, por mais antiga que seja, a língua aparece sempre como uma herança da época precedente. O ato pelo qual, em dado momento, os nomes teriam sido distribuídos às coisas, pelo qual um contrato teria sido estabelecido entre os conceitos e as imagens acústicas, esse ato podemos imaginá-lo, mas jamais ele foi comprovado. A ideia de que as coisas poderiam ter ocorrido assim não é sugerida por nosso sentimento bastante vivo do arbitrário do signo. Então aí, né, e se imagina, como eu disse nas aulas anteriores, que alguém lá foi, colocou o nome, fez essa relação entre o significante e o significado, né? Alguém falou assim, olha, o significado vai ser esse, né? E então é mais ou menos, se você tem, resumindo, quando você tem um contrato, você tem ali pessoas que criaram, que escreveram esse contrato, tá? E aí o Saussure vai continuar ali o texto, ele diz: de fato, nenhuma sociedade conhece nem conheceu jamais a língua de outro modo que não fosse como produto herdado de gerações anteriores, e que cumpre receber como tal. Eis porque a questão da origem da linguagem não tem a importância que geralmente se lhe atribui. Tampouco se trata de uma questão a ser proposta. O único objeto real da linguística é a vida normal e regular de um idioma já constituído. Um dado estado da língua é sempre produto de fatores históricos, que são esses fatores que explicam porque o signo é imutável. Vale dizer, porque resiste a toda substituição. Então aí o Saussure está colocando um caráter sincrônico da língua. Então, para o estudo de uma língua, não importa o que aconteceu depois. O que a língua de hoje que vocês estão falando aí é um processo histórico construído em várias gerações, mas que para você, para o falante, só importa o que existe agora. Tá? Então, para entender uma língua, o uso dela vai ser ali, naquele momento, naquela geração que ela está ocorrendo. E você, essa geração, não tem como modificar isso daí. Mas você continua: dizer que a língua é uma herança não explica nada, se não se for mais longe. Não se pode modificar de um momento para o outro leis existentes e herdadas. Então, se você está dizendo, por que então nós não pegamos essa herança recebida dos pais aí e damos uma garibada nela, uma melhorada ali, colocamos termos da geração, sabe? Termos mais legais e tirando os feios, etc. Por que nós não podemos fazer isso? Então, isto é uma coisa que sempre vão perguntar para vocês quando vocês forem professores ou estudiosos da língua. A objeção nos leva a situar a língua em seu quadro social e formular a questão como formularíamos para outras instituições sociais,
como se transmitem as instituições. Eis a questão geral, que se engloba a da imutabilidade. Cumpre, primeiramente, avaliar a maior ou menor liberdade que disputam as outras instituições. Ver-se-á que para cada uma delas existe um equilíbrio diferente entre tradição imposta e a ação livre da sociedade. A seguir, investigar-se-á porque, em uma categoria dada, os fatores de primeira ordem são mais ou menos poderosos do que o de outra. Por fim, voltando à língua, perguntar-se-á por que o fator histórico da transmissão a domina totalmente e exclui toda transformação linguística geral e repentina. Para responder a tal pergunta, pode-se atribuir a validade a vários argumentos e dizer, por exemplo, que as modificações da língua não estão ligadas à sucessão de gerações que, de longe se sobrepor uma a outra, como as gavetas de um móvel, se mesclam e interpenetram e contêm cada uma indivíduos de todas as idades. Será mistério lembrar também a soma de esforços que exige o aprendizado da língua materna e para concluir pela impossibilidade de uma transformação geral. Cumpre-se acrescentar ainda que a reflexão não intervém na prática de um idioma, que os indivíduos em larga medida não têm consciência das leis da língua e se não as percebem, como poderiam modificá-las. Ainda que delas tivessem consciência, é preciso lembrar que os fatos linguísticos não provocam a crítica no sentido de que cada povo geralmente está satisfeito com a língua que recebeu. Então, como eu disse nas aulas anteriores, né, assim como andar, como o jeito que nós andamos, porque nós andamos, não é importante, então a gente não fica percebendo ali por que a gente anda, como a gente anda. Nós estamos contentes com a forma que andamos, né? Com a velocidade que andamos, e de certa forma nós estamos contentes com a língua que nós herdamos, então ninguém mexe nela, ela fica ali, né? Ela fica da forma... E também o Saussure disse que não há como você interferir em uma coisa, modificar algo que você não sabe como funciona, né? Não tem como você fazer um carro andar mais rápido se você não conhece nada sobre o motor, sobre suspensão, sobre como que esse carro funciona, né? Então, nós não temos esse poder sobre a língua quando temos sobre outras instituições, né? Por exemplo, então, você lá, por exemplo, se for uma igreja, por exemplo, um exército, você pode modificar a forma, a cor do uniforme desse exército que você herda, você pode modificar a cor ali de muitas coisas na igreja, mas a língua ela é uma instituição que nós não temos um poder sobre ela, né? E aí o Saussure, nesse ponto, ele vai colocar alguns elementos que é importante vocês entenderem, que vai permear o debate sempre que vocês falarem sobre língua. O primeiro elemento, né, ele diz assim: essas considerações são importantes, mas não são específicas. Preferimos as seguintes, mais essenciais, mais diretas, das quais dependem todas as outras. Dessas observações que ele faz aqui, dependem todas as outras que vocês farão ou virão fazer sobre a língua. Tá? Então a primeira, que é o caráter arbitrário do signo, né? Ou seja, aquilo que nós dizemos, não há nada, nenhuma relação entre os sons que nós utilizamos, por exemplo, e aquilo que está sendo representado por esse conjunto de sons. Tá? Então ele vai dizer lá, o caráter arbitrário do signo. Vimos acima que o caráter arbitrário do signo nos fazia admitir a possibilidade teórica da mudança. Aprofundando a questão, vemos que, de fato, a própria arbitrariedade do signo põe a língua ao abrigo de toda tentativa que vise a modificá-la. A massa, ainda que fosse mais consciente do que não poderia discuti-la, pois para que uma coisa seja posta em questão, é necessário que se baseie numa norma razoável. Pode-se, por exemplo, discutir se a forma monogâmica do casamento é mais razoável que a forma poligâmica e fazer valer razões para uma ou outra. Poder-se-ia também discutir um sistema de símbolos, pois que o símbolo tem uma relação racional com o significado. Mas para a língua, sistema de signos arbitrários, falta essa base, e com ela desaparece todo o terreno sólido de discussão, pois existe motivo algum para preferir sœur a sister, ou a irmã, ou ox a bœuf ou boi. Então vejam que o Saussure está colocando aqui tudo aquilo que nós
né, que dificulta essa nossa construção de uma língua por esta geração, né? Por que você não pode interferir na língua, mesmo você não gostando do que ela faz, do que ela não faz, né? E por que você não pode fazer isso? A primeira coisa é o caráter arbitrário do signo. Nós podemos fazer isso, por exemplo, com sistemas sígnicos, como o sistema das placas de trânsito, por exemplo. Então nós podemos ali falar assim, olha, essa lombada não parece mais um chapéu, não parece uma lombada, então vamos modificar esse signo aqui, essas faixas, essa criança atravessando. Então pode-se sentar e discutir esse conjunto de sígnico das placas de trânsito, por exemplo, né? Pode-se sentar, por exemplo, e discutir o conjunto de símbolos de uma sociedade ali, de uma sociedade secreta ou não tão secreta assim, né? Pode-se discutir esses conjuntos signos, mas o mesmo não se dá com a língua. Por quê? Porque a língua não tem essa razoabilidade, né, da relação entre significante e significado. Não se escolhe um significado, não existe uma relação ali entre um motivo melhor ou pior para eu usar ser ou você usar, por exemplo, do inglês sister ou irmã do português, né? Não existe nada na humanidade que fale, olha, melhor usar esse conjunto de sons ou outro, tá? Então isso é um outro fator que vai impedir a mudança e a construção de uma língua de acordo com a sociedade, né? Por que nós herdamos esse signo e por que nós trazemos esta língua completa já, né? E passamos elas para outras gerações com todas as mudanças que ali nós faremos nela, mas são mudanças inconscientes, tá? Então, a segunda coisa que o seu ser coloca ele diz assim, a multidão de signos necessária para constituir qualquer língua. Tá? A importância desse fato é considerável. Um sistema de escrita composto de 20 ou 40 letras pode, a rigor, ser substituído por outro. O mesmo poderia suceder à língua se ela encerrasse um número limitado de elementos, mas os signos linguísticos são inumeráveis. E aí, gente, vem uma coisa interessante aqui. Por que eu posso modificar um alfabeto? Por que a gente pode falar assim, olha, esse alfabeto aqui tem que ser modificado, no caso da escrita? Porque, gente, a escrita, o sistema da escrita, ele é um sistema que tem um número limitados, né? Limitado ali de elementos. Então eu posso modificar e melhorar, e às vezes melhora até piorar, este sistema. Por quê? Porque são apenas ali 30 elementos, acentos, posso criar novos acentos. Então, e essa é uma das razões que vocês não podem confundir o sistema linguístico com a escrita. A escrita, ela é um sistema que vai representar os sons da língua e ele não pode ser modificado, e às vezes deve ser modificado, né? Porque às vezes você tem 3 ou 4 elementos desse sistema para representar, por exemplo, dois tipos de sons, né? Não há uma relação 1 para 1, por exemplo. Então a sociedade, ela quer uma relação de 1 para 1, né? Ela quer menos acento. Então pode se sentar e discutir isso, mas não se pode fazer a mesma coisa com o signo linguístico. Por quê? Porque, gente, há intermináveis signos. Eu já falei para vocês na primeira aula sobre a questão do léxico de uma língua. Ali tem tudo, né? E nós temos, inumerável. Por que é inumerável? Porque se você olhar a fonologia de uma língua, a morfologia de uma língua, vocês viram isso lá no ensino médio, a combinação ali de morfemas, de raiz, pode se criar inumeráveis palavras, tá? Então, embora nós utilizemos um grupo X de palavras aí, N de palavras dentro da língua portuguesa, por exemplo, a língua portuguesa tem potencial de criar infinitas palavras. Ah, professor, mas infinitas palavras? Sim, infinitas. Lógico que o que limita
O que limita essa utilização infinita ou muito numerosa de palavras é a nossa memória, nossa constituição cognitiva, mas nós podemos criar aí inúmeras palavras. Nós temos classes de palavras como por exemplo dos adjetivos, que são classes que admitem palavras novas a todo momento. Nós temos a classe dos substantivos, que também admitem, e até a classe do verbo, né, que também pode ser acrescentada aí com tudo que vocês tiverem de imaginação, tá? Então, a segunda coisa que o Saussure coloca para dizer que é impossível mexer nessa língua, né, porque nós herdamos ela inteirinha, com todo o seu poder de gerações passadas, e vamos passar isso para outra língua, é esse caráter da multidão dos signos linguísticos. A terceira coisa que ele coloca é o caráter complexo do sistema. Tá? Então, embora com um número de regras limitadas e um número de elementos fonéticos e fonêmicos limitados, nós temos aí um sistema demasiadamente complexo dentro da língua. Então, Saussure vai dizer assim: uma língua constitui um sistema. Como veremos adiante, este é um lado pelo qual a língua não é completamente arbitrária e onde impera uma razão relativa. É também o ponto onde avulta a incompetência da massa para transformá-la, pois tal sistema é um mecanismo complexo. Você pode compreendê-lo pela reflexão, mesmo aqueles que dele fazem uso cotidiano ignoram-no profundamente. Não se poderia conceber uma transformação pela qual, sem a intervenção de especialistas, gramáticos, lógicos, etc., a experiência, porém, mostra que até agora as intervenções nesse sentido não tiveram êxito algum. Então, isso é uma coisa comum. Eu tenho aí, às vezes você tem um tio que é advogado, que acha que usa bem a língua ali, né? Um psicólogo e trabalha ali constantemente com a única forma de entrar, de acessar ali a psique de uma pessoa que é através da linguagem, né? Da língua. Você tem aí filósofos, mas você não consegue ter uma visão desse sistema. Tá? Porque a língua é um sistema. E o que significa um sistema? É uma espécie de tecido onde tudo está ligado um com o outro. A mudança de uma parte vai provocar a mudança do sistema todo. Tá, ok? Então isso nós vemos muito, né? Eu vou colocar para vocês aí como exemplo, né? Eu sei que aí vocês têm muito o que falar sobre isso ainda, mas por exemplo, eu tenho na língua portuguesa uma visão desse sistema assim que eu começo a ver que a língua está modificando. Por exemplo, vocês têm aí, que é o exemplo que eu mais utilizo e é o exemplo que dá para... A ideia de que essa língua é um sistema, é complexa, né? É quando nós vemos as mudanças. Nós vemos... um exemplo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: quando nós olhamos a formação verbal, né, ali sujeito, nós vemos a formação verbal da língua portuguesa, nós temos ali o pronome e a conjugação verbal, né? Nós estamos percebendo que existem dois momentos. Um momento que você está escrevendo e está utilizando ali corretamente a gramática, tá? Momento 1, e o outro quando você está utilizando a língua oral, a língua falada, conversando com seus amigos aí. Nesses dois momentos nós percebemos uma mudança nesse paradigma verbal, tá? No momento 1 ali nós temos a conjugação, nós temos a indicação do pronome e a desinência no verbo, a desinência sobre o tempo, aspecto, modo daquele verbo. Então eu coloco lá eu vou, né? Ele vai, né? Você vai ou vós. E aí nós temos nós vamos, né? Eles vão. Tá? Então aí, você escrevendo, você vai escrever algo mais ou menos como isso daí. Você percebe na língua oral que as pessoas falam assim: ele vai, nós vai, né? Você vai, ele vai,
Só não fala eu vai, você fala eu vou, mas o resto você troca tudo por vai. Então vocês perceberam uma coisa aí, há uma mudança no sistema. Ah, mas é um erro? Não. A língua oral, ela vai admitir a língua, pode ser a língua portuguesa ou a língua inglesa, qualquer língua, ela vai admitir essa mudança desde que o sistema não fique comprometido. Ela vai fazer uma modificação ali. Qual modificação que ela faz, gente? Que vocês percebem? Vejam bem, essa modificação, ela vai ser a seguinte: na língua que não marcar como desinência verbal esse pronome, vai ser obrigado a colocar esse pronome na frase. A língua portuguesa falada, ela tem uma relação bem grande entre a presença do pronome, né, e esta mudança da falta, da não colocação da desinência de pronome na conjugação verbal. Então esse nós vai, ele vai, a gente vai, sabe? Ela só é admitida na língua, tá? Eu não estou falando na gramática, naquilo que o seu tio advogado acha que é. Não estou falando na língua escrita, estou falando na língua oral, na língua que só é admitida por quê? Porque você tem que ter um outro elemento que faz com que isso não atrapalhe a inteligibilidade da língua. E nós temos esse elemento? Temos. Gente, nós estamos marcando pronome em tudo, tá? A língua portuguesa, se vocês perceberem um outro movimento, é o seguinte: vocês vão ver que a língua portuguesa é uma língua que não precisa marcar o pronome, tá? Então eu posso dizer li, ao invés de eu li. O inglês, por exemplo, eu não posso fazer isso. Então esse lugar ali do pronome, eu não preciso marcar. Por que eu não preciso marcar? Porque ele já está marcado na desinência do verbo, correto? Eu não preciso marcar. Mas, como outras línguas, como o francês, como o inglês, nós estamos preenchendo esse lugar do pronome. Então nós estamos falando, por exemplo, eu vi ela, em vez de eu a vi, né? Nós estamos falando eu comi, quando eu poderia usar dentro do meu estilo ali, né? Comi, né? Fui, né? Fui ao banheiro, como poderia usar. Nós não usamos isso, nós falamos eu fui ao banheiro. Então essa marca, essa necessidade de marcar, de colocar o pronome ali, né, independente da desinência que já indica o pronome, é uma causa ou efeito do sistema estar admitindo o nós vai, o ele vai. Por quê? Porque se nós já estamos querendo o pronome, ou sendo obrigados a colocar o pronome ali, escrever ela, você, eu, nós não precisamos mais desse pronome na desinência. Isso só é possível porque a língua faz esse movimento, como ela é um sistema, ela faz um movimento de se adaptar, né? E aquilo que nós entendemos como um erro, né, diante da gramática é um erro, mas para a língua ela admite de boa isso daí, porque é assim que ela funciona, tá? Então esse sistema é demasiadamente complexo por isso, porque ele é resistente a mudanças, né? Então eu só vai haver uma mudança se ela não compromete o sistema.
difícil dizer que uma língua morreu, por exemplo, porque ela não morreu, ela sempre se adaptou para que o sistema mantivesse ali a sua usabilidade, tá? Então isso daí é uma coisa que vocês vão trabalhar praticamente todo o tempo, né? O quarto elemento que ele coloca aqui é a resistência da inércia coletiva a toda a renovação linguística. Veja bem, a língua, e essa consideração sobreleva a todas as demais, é a cada momento tarefa de toda a gente, difundida por uma massa e manejada por ela. É algo de que todos os indivíduos se servem o dia inteiro. Nesse particular, não se pode estabelecer comparação alguma entre ela e outras instituições. As prescrições de um código, os ritos de uma religião, os sinais marítimos, etc., não ocupam mais do que certo número de indivíduos por vez e durante tempo limitado. Da língua, ao contrário, cada qual participa a todo instante, e é por isso que ela sofre sem cessar a influência de todos. Esse fato capital basta para demonstrar a impossibilidade de uma revolução. A língua de todas as instituições sociais é a que oferece menos oportunidade a iniciativas. A língua forma um todo com a vida da massa social, e esta, sendo naturalmente inerte, aparece antes de tudo como um fator de conservação. Não basta, todavia, dizer que a língua é um produto de forças sociais para que se veja claramente que não é livre, a par de lembrar que constitui sempre herança de uma época precedente. Deve-se acrescentar que essas forças sociais atuam em função do tempo. Se a língua tem um caráter de fixidez, não é somente porque está ligada ao peso da coletividade, mas também porque está situada no tempo. Ambos os fatos são inseparáveis. A todo instante, a solidariedade com o passado põe em xeque a liberdade de escolher. Dizemos homem e cachorro porque antes de nós se disse homem e cachorro. Isso não impede que exista no fenômeno total um vínculo entre esses dois fatores antinômicos. Ou seja, a convenção arbitrária, em virtude da qual a escolha se faz livre, e o tempo, graças ao qual a escolha se acha fixada, justamente porque o signo arbitrário não conhece outra lei senão a da tradição, e é por basear-se na tradição que pode ser arbitrário. Tá? Então, gente, para terminar essa primeira parte aqui, ele vai colocar esta resistência da inércia coletiva a toda a renovação linguística, que isto muda muito aquela percepção muito genérica, né, que vocês podem fazer quanto à questão de nenhuma lei estar assim, digamos, dentro dessa relação da arbitrariedade do signo. Então você fala assim, então eu posso fazer já que o signo é arbitrário, eu posso criar qualquer tipo de palavra, qualquer combinação de fonemas aí, qualquer coisa, né, que eu acho mais bonito, né, mas ali é de acordo com a minha percepção auditiva ali, né, palavras que soem mais bonito, né, palavras que, sabe, que são mais musicais, com combinações de palavras mais musicais ali que eu possa ter. Então, não é assim, tá? A língua, ela obedece a esta herança, esse herdado, e ela não pode fugir disso daí. Tá? É difícil, é pesado, não tem como você fugir, né? Então, de todas as instituições que eu posso falar, não, né, eu não quero você assim, quero você dessa forma, não, a língua não tem como fazer isso. Então, porque a língua, ela não é como um sistema de sinalização de aeroporto, tá? Ou um sistema de sinalização lá da marinha, dos barcos, que é usada por poucos. Ela não é um jargão, ela não é, por exemplo, o juridiquês ali dos advogados, né? Ou, por exemplo, algum sistema de código daquelas 60 meninas que eu mostrei para você no exercício, né? Da iCarly. E então a língua ela está na cabeça de todos de uma sociedade.
tá? Ela está na cabeça de todas as pessoas. Todos usam ela constantemente e todos se constituem dela constantemente. Então não tem como você modificar algo tão presente na vida de outras pessoas assim. Você não tem poder sobre isso, segundo o Saussure. Você não pode chegar lá e falar assim, olha, você pode fazer isso? Pode, para você. Né? Você pode combinar ali com o seu irmão gêmeo, com o seu irmão, e de criar uma língua suas, né? Como aquele exercício que eu dei das meninas, né? Elas criaram uma língua para elas ali. Embora fosse uma língua com regras, com gramática, essa era uma língua artificial, né? E nós estamos discutindo aqui por que não podemos criar uma língua artificial e querer que todos substituam na cabeça, na comunicação, a língua que eles têm, nós temos por uma língua artificial. Por que nós não podemos falar, olha, uma coisa que sempre vou falar para vocês que fazem parte de um hall de preconceito do senso comum sobre língua por que nós não pegamos a língua portuguesa que é difícil e colocamos ali uma língua mais fácil no lugar? Vamos todos falar inglês. Não podemos fazer isso, não adianta, né? Você pode gastar milhões no governo, pode gastar milhões em fazer isso, professores não vai conseguir. Por quê? Porque nós herdamos algo que nós temos, além de ser complexo, né? Além de nós não termos muito interesse em fazer isso, modificar trocar uma língua e colocar outra, se já está bom com aquela, né? Nós temos que ter a concordância de todas as pessoas daquela língua, que falam aquela língua. E elas são muitas, e elas não têm essa massa, né, que o Saussure diz, né? Ela é o fator de conservação ali de uma língua. Herdamos essa língua, né? Nós herdamos essas palavras como ela é e vamos utilizá-las. Então, quando o Saussure diz assim, dizemos homem e cachorro, porque antes nós disse homem e cachorro, né? Então, nós pegamos uma língua e palavras com todos os elementos, né, dela, e nós temos dificuldade. Nós percebemos que esses signos são imutáveis. Então, se por exemplo no português há um fonema, por exemplo, L, se o som representado pela letra L, né, ele é um fonema em determinadas posições da língua portuguesa, né, ele por exemplo, início de palavra, o som de L representado pela letra L, ele é um fonema. Por quê? Porque se eu falar lua com L e rua, eu tenho dois sentidos, correto? Mas o L, por exemplo, em meio de sílaba, em composição de sílaba, por exemplo, né, ele já não é um fonema. Então eu posso falar globo e posso falar globo, que não muda o sentido. Então ele é um alofone nessa posição. Mas se ele é um fonema no começo da palavra ali, né, entre lua e rua, né, criou-se dois sentidos só pela troca de um L por um R, então vai ser sempre fonema, tá? Então na aula de fonologia vocês já vão lembrar disso daqui. Uma vez fonema, sempre fonema. Não é eu, a minha geração, não é o professor da UFMT, não é o diretor da UFMT, não é ninguém que decide que o L, né, o som representado pela letra L, essa imagem acústica representada pela letra L, ela não vai ser um fonema mais, né? E as pessoas só utilizam ela ali como um alofone, como um não fonema, em algumas posições, né? Então você nunca verá uma pessoa que fala globo, que fala Cláudia, trocar o L pelo R em começo de palavra, tá? Então isso, gente, faz parte de todos esses elementos da imutabilidade do signo linguístico. Então não é nós que vamos trabalhar essa imutabilidade, não é nós que vamos modificá-la. Elas vão sendo modificadas ali, né, por vários fatores que nós não temos controle. E é como se a língua fosse um organismo separado, como se ela não tivesse
ela não fosse afetada, digamos assim, enquanto o sistema, ela não é afetada nem por uma pessoa e nem por uma sociedade e nem por falência, vamos dizer assim, de suas regras internas, né? E é por isso que nós desconhecemos, da mesma forma que a gente fica com diarreia por causa de uma bactéria ali, de uma bactéria X, né? Uma virose, a gente não entende como que funciona, o que é um RNA, o que é aquilo, mas a gente sofre e tem que conviver com esse ser. A língua é a mesma coisa. O Sociri está colocando aqui que a língua ela tem uma certa autonomia enquanto sistema, tá? Então é isso. Então já vamos para a segunda parte da aula, que é o capítulo beleza, tá? Até mais.